Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani. Hoje, o de número 305. E a gente tem que começar agradecendo todos vocês pelo absurdo de participação e visualizações do último pós-jogo. Foi um recorde pra gente, um pico enorme de visualizações, claro, turbinado muito pela empolgação do nosso adversário, da torcida do nosso adversário, a torcida do esporte, que sempre foi muito respeitosa, né, em todas as oportunidades que a gente teve de interagir, mas foi um recorde absurdo. Foi um recorde absurdo de bugrinos também participando. Infelizmente, numa situação ruim, uma situação onde um resultado a gente não queria, né? Como eu falei da última vez, e muita gente criticou também, não tem terra arrasada. Nós não estamos criticando aqui, achando que não tem mais jeito, que já não disputa mais nada, não é isso. Mas o time que nós temos demonstrou muitas vezes que tem como principal briga fazer os 45. Nós viemos de 3 partidas muito ruins. São 3 partidas que, de fato, não qualificam o Guarani a estar disputando um acesso. Nós vamos precisar de mais do que fizemos para poder querer ser considerado como um dos favoritos. Estamos bem colocados, temos bastante ponto ainda. As 3 vitórias iniciais foram providenciais, podemos atingir a tal das mini-metas, mas o futebol apresentado nos 3 últimos jogos, sinceramente, não faz a gente estar otimista. Pode mudar? Pode. E é esse jogo do qual nós vamos falar no pré-jogo de Guarani e Sampaio Corrêa, jogo que vai acontecer no sábado às 17 horas, que o Guarani tem obrigação de ganhar. Obrigação. Nós temos obrigação não porque o time adversário seja fraco ou não é isso. Jogando em casa, nós precisamos dar uma resposta para essa torcida se a gente tem alguma ambição de fazer algo a mais do que os 45 pontos. Esse é o motivo número 1. O motivo número 2 é que o jogo seguinte é o derby, jogo sempre super importante para a gente e também muito importante para essa altura do campeonato, né? Então, é super importante que a gente faça uma vitória. Para esse jogo, nós temos alguns jogadores indisponíveis. Alan Santos se contundiu na última partida, não joga. Se contundiu na partida prévia ainda. Bruno Mendes também não joga. Se contundiu logo aos 8 minutos da última partida e está fora. O Anderson, terceiro cartão amarelo, também está fora. Então nós temos 3 daqueles que são, no primeiro momento, considerados como titular. São 3 desfalques, 3 peças indisponíveis para o jogo de sábado. Nós temos alguns retornos, algumas peças que estão disponíveis, passarão a estar disponíveis. Um é o goleiro Tony, que volta de contusão e já está treinando, e o próprio Diego Porfírio, que também retorna de contusão, vai estar disponível, apesar do suposto ou eventual envolvimento no escândalo aí das casas de apostas. Eu não estou dizendo que ele está envolvido, ele afirma que não está, e o Guarani decidiu como melhor para o Guarani e para ele, como justo, de ele não ficar afastado. Então assim será. Então o Diego está disponível para atuar. O que nós precisamos no próximo jogo? Como eu falei, número 1, a vitória. Número 2, casa cheia. Isso seria o ideal. Mas é difícil exigir isso do torcedor. Um torcedor sofrido, que tem
até subido o número de sócios torcedores e tudo mais, mas nós estamos na casa dos 2.800, não chega a 3 mil. Então nós devemos ter, por volta disso, os 3 mil. Seria excelente se a gente pudesse chegar próximo dos 7 mil. Excelente. Não só dos torcedores, mas de presentes no sábado à tarde. E, de novo, apresentar um razoável futebol, um bom futebol, um futebol que possa dar esperança para esse torcedor bugrino, para a gente em geral, de que o Guarani pode retomar o caminho de buscar alguma coisa a mais, além dos pura e simplesmente 45 pontos para escapar do rebaixamento. Nós vamos pegar, agora sim, falando um pouco do Sampaio, um time que tem como técnico o Márcio Fernandes, que não é o técnico original do campeonato, ou que iniciou o campeonato, era o Pisa, que a gente conhece tão bem. Por conta dos resultados ruins, perdeu a posição, perdeu o emprego, veio o Márcio Fernandes. Quem mais tem no time? Voltou para lá o Marcinho, que nós conhecemos super bem, ou não, né? Quer dizer, o cara que jogou quase nada no Guarani e, enfim, conseguiu jogar lá algum tempo, mas nem os próprios torcedores do Sampaio Corrêa acreditam muito no futebol do Marcinho. Pimentinha, um velho conhecido, se vai estar disponível ou não, mas é um time sem grandes valores, sem grandes destaques, né? Mas não pensem que vai ser fácil. Por conta disso, não pensem que vai ser fácil. É um time que vem para buscar um ponto, precisa desse ponto, nunca ganhou aqui do Guarani, mas nós vamos ter dificuldade como temos com todos, principalmente quando temos que propor. E principalmente quando temos que propor contra um time fechado. Nós vamos ter muita dificuldade mesmo. A gente já falou de todos aqueles que estão disponíveis e indisponíveis, e eu acho, na minha opinião, que o Guarani tem que se impor desde o primeiro início, desde o primeiro minuto, mas, na minha opinião, não é que é jogo para testes, mas é o jogo para que se tenha coragem de fazer algumas coisas que devem ser feitas, né? Outra notícia que foi dada essa semana, duas, é que os salários estão todos em dia, que foram acertadas algumas coisas que estavam atrasadas, sim. E, por último, o anúncio do novo CEO do Guarani, né? A não surpresa do ex-presidente Ricardo Moisés como CEO. Fez um bom trabalho administrativo? Na média, sim. Sob alguns aspectos, sim. Cometeu erros? Muitos, como presidente, né? E, para ser muito sincero, eu não consigo entender a figura do CEO, como é que isso está implantado administrativamente dentro do dia a dia do Guarani, sem que não cheire uma ditadura, aí, um contorno político, de forma que ele pudesse voltar, tá? Mas isso é um outro detalhe, e assim eu estou falando aqui sem conhecer detalhes sobre isso daí. Vai ser bom para o Guarani? O tempo dirá, né? Voltando a falar de futebol, na minha opinião, o time que eu entraria, e como eu disse, eu acho que é um jogo onde o Guarani precisa tomar decisões e ousar, portanto, nem tanto, mas precisaria tomar uma decisão, eu entraria com Pegorari, apesar do Tony estar disponível. Justificativa: Pegorari fez 3 grandes partidas, foi o melhor jogador em campo nos 3 últimos jogos, quando o Guarani se ouve muito mal. E está bem fisicamente, vem jogando grandes partidas, eu manteria o Pegorari. Diogo Matheus, porque nós não temos outro. O menino da base nunca foi nem testado. Na zaga, eu voltaria o Lucão para o lugar dele como zagueiro central, e eu mais uma vez mais utilizaria o Titi. Acho que é o jogo para ele. Nós não temos o Alan Santos, o Valber ainda não testou, poderia ser o Valber também, mas eu definitivamente não jogaria com o Alvarinho. Como o Titi era o cara que foi para o banco no primeiro jogo, sem que o Valber fosse,
provavelmente, eventualmente, ele tem feito boas partidas. Eu entraria com ele. Acho ele bom jogador, é canhoto, sabe jogar, e é um jogo, se tem um jogo talvez que a gente pudesse ousar, seria esse. Entraria com ele. Na lateral esquerda, entraria com Porfírio. O Mike, apesar de não achar que fez uma má partida dele mesmo, comparando ele mesmo com as anteriores, no último jogo contra o Sport, eu acho ele bem limitado. Então eu entraria com o Porfírio, na lateral esquerda. Volantes. Eu entraria com o primeiro volante de ofício, Lucas Araújo, e Matheus Barbosa, que para mim, na minha opinião, é um segundo volante, né? Não sei nem se é o melhor segundo volante que nós temos, mas daqueles que a gente conheceu e testou, eu jogaria com ele. Depois, Regis, Isaac, Bruninho. Por que Bruninho? Bruninho é um habilidoso, é o artilheiro do Guarani na temporada, e o Bruno José não fez uma boa partida no último jogo, então eu não insistiria com o Bruno José, seria com Isaac, Bruninho, e o Derek na frente, uma vez que o Bruno Mendes não está disponível. Essa escalação mostra algumas lacunas que a gente vem falando há bastante tempo, algumas deficiências da equipe que precisam ser corrigidas em agosto, na hora que nós tivemos a possibilidade de trazer alguns jogadores. Como, por exemplo, você vê, nós não temos o Bruno Mendes na centroavante, só temos o Derek, né? Nós não temos um lateral direito. Então, tem algumas posições carentes que precisam ser corrigidas. Então, eu entraria com essa escalação, reforçando Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Titi, Porfírio, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Regis, Isaac, Bruninho e Derek, tá bom? Eu espero que o Guarani consiga aquilo que a gente estava dizendo, uma vitória e um futebol melhor, pelo menos. É isso que a gente espera, para que a gente possa retomar o caminho e continuar brigando por alguma coisa, talvez um pouco maior. Gente, eu não acredito ainda não. Eu não tenho evidências para dizer que o Guarani pode brigar pelo acesso, porque nós temos várias equipes. O Vitória ganhou 5 seguidas. O Sport é tido como grande favorito, só tem 3 jogos, né? O Criciúma vem fazendo muito boa campanha, né? O Ceará tem bom elenco, ainda está lá embaixo, não desabrochou, não sei se vai ou não. Então o Guarani seria a 5ª, 6ª, 7ª força, eventualmente, para disputar essa vaga. E eu não sei se é 7ª força. Então nós vamos ter que confirmar isso. Para confirmar, para a gente continuar pelo menos na dúvida ainda, precisa ganhar, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais no pós-jogo. Tchau!